muito aprendizado. Acho que foi um grande desafio, né? Mas acho que, como eu falei lá atrás, ontem, né? Já faz tanto tempo, o congresso foi feito para vocês, né? Foi feito para vocês. A gente vai compor agora, então, a última mesa. Eu sou uma pessoa assim, que gosto muito de trabalhar com muita gente, gosto de pessoas agitadas do meu lado, né? E acho que a gente tem que... Eu sou um pouco o Augusto Cury. Eu fiquei preocupado ontem quando ele começou a falar algumas coisas. Você ficar... Falei, gente, eu estou me encaixando em muita coisa desse perfil que ele está colocando. Ele falou da idade, a idade física e a idade emocional, né? Eu me senti um velhinho. Muita coisa que ele falou ali. E montar um congresso não é fácil, né? Enfim, eu nunca acho que tinha passado essa emoção tão próxima, né? E nós tivemos, assim, muitas discussões: que mesas a gente vai montar, como é que a gente vai montar esse congresso, tentar montar uma história do congresso, né? E eu tenho, né, que dar o crédito às pessoas que colaboraram, né? Já falei ontem, o pessoal do eventos, o pessoal da manutenção, mas essa mesa veio do meu estagiário, que está ali no cantinho, discreto, o Emerson. Ele, num momento de inspiração, falou: doutor, vamos falar. E ele me corrige, porque eu acho que eu sou meio dislexo, né? E eu falo LBGT. Ele fala: doutor, não é LBGT, meu Deus, o senhor não vai aprender, é LG, é o G na frente. E acho que é um problema de dislexia. E vamos falar disso, porque isso é um assunto que está tão em voga, as pessoas estão discutindo, estão querendo falar sobre isso. Eu falei: genial. Acho que não tem forma melhor da gente encerrar esse congresso, em que a gente trouxe tantos assuntos bons, tantos assuntos polêmicos, tantos assuntos importantes. Acho que não teria forma melhor da gente encerrar, né? Falando desse assunto que é tão premente, tão importante, né? E que é um desafio também para a medicina desse século XXI, né? É um desafio para a gente trabalhar, né? Com essa população específica, né? Tem questões próprias. Eu aprendi no meu primeiro ano de faculdade, e carrego até hoje, né? Um conceito que muito me marcou, né? Quando um professor questionou para os alunos em aula o que era justiça social. O que é justiça social? E aí foram vários conceitos, e a gente em primeiro ano falando aquele monte de bobagens, né? Sobre justiça social. E aí ele falou: olha, o conceito de social é tratar desigualmente os desiguais, né? Se eu tratar todo mundo igual, eu vou cometer injustiças terríveis, porque as pessoas não são iguais, né? Eu tenho que tratar desigualmente os desiguais, porque aí eu faço justiça social, né? Então, a gente vê a nossa sociedade hoje pedindo cada vez mais, né, que haja tratamentos específicos para cada tipo de necessidade, né? Que a pessoa tem de acordo com a sua visão de vida, com a sua ótica, com o seu conceito, com aquilo. A gente falou tanto nesse congresso de autonomia, né? Aquilo que a pessoa enxerga de si mesmo, isso tem que ser privilegiado na sociedade, né? A gente cortar, como o Dr. Daniel falou, né? A gente aprender a enxergar o outro como ele é e como ele quer ser enxergado, né? Esse que é o ponto. Parar de medir as pessoas pelas nossas regras, né? Começar a enxergar as pessoas pelas suas próprias regras. E esse foi um conceito que me marcou desde a época da faculdade. Não vou falar quanto tempo, senão vocês vão adivinhar a minha idade. Mas vamos então formar essa última mesa. Eu vou começar chamando. Então, essa última mesa a gente vai tratar especificamente dos direitos dos pacientes LGBT. Falei certo, né, Emerson? Aprendi. E é uma mesa que muito
orgulha este conselho de formar, e aí vou já aproveitar e convidar o Dr. Mauro, que está chegando já para compor. Estamos montando a mesa, Dr. Mauro. O Dr. Mauro, enquanto presidente do conselho, hoje coordenador nosso departamento jurídico, né? Tivemos uma discussão muito saudável com a participação de uma das palestrantes de hoje, né? Com relação à utilização do nome social, né? No âmbito da medicina, que culminou numa recomendação aos hospitais para que, na medida do possível, adotassem sistemas que privilegiassem o uso do nome social, principalmente para os médicos, né? Porque existia uma demanda de médicos com relação a isso, né? E acho que é uma mesa que traz um prazer muito grande para a gente conseguir formá-la e mais ainda para encerrar o congresso. Então, Dr. Mauro já está aqui. Eu vou chamar para compor a mesa a Nicole, desculpa se eu errar o seu nome, Mahier, Nicole Mahier Batista, é presidente da associação que trata das questões voltadas ao público LGBT, e vou convidar também já para compor, faremos uma grande mesa de encerramento, a doutora Adriana Galvão, que é presidente da Comissão de Diversidade Sexual da OAB, que esteve conosco aqui nessa discussão sobre a questão do uso do nome social e trouxe contribuições assim, excelentes para o nosso trabalho. Então, para abrir, eu vou passar a palavra. Doutor Mauro, o senhor gostaria de fazer alguma consideração inicial? Depois, então, eu vou passar a palavra para a Nicole, para iniciar a sua fala, e aí a responsabilidade de abrir a fala da mesa, e depois a gente segue então com as próximas falas. Obrigado. Fica à vontade, se quiser falar de pé, sentado, fica. Para mim é até melhor que eu estou de salto hoje, não se importa ficar de salto. Mas vamos lá. Bem, gente, primeiramente eu queria agradecer pelo convite, agradecer pelo espaço também dedicado à nossa população. Eu acho que é muito importante, primeiramente, nós temos essa abertura de espaço, nós temos também essa ocupação desse espaço devidamente dito. Então, primeiramente, meus agradecimentos. Queria parabenizar todos aqui presentes, agradecer a todas as pessoas que puderem ouvir, contribuir, questionar, perguntar. Eu vou tentar falar em 25 minutos, que é um pouquinho difícil para militante ativista, né? Mas vamos lá. Bem, meu nome é Nicole Mahier, eu tenho 30 e... Eu sempre confundo minha data, eu minto tanto a data. Eu esqueço, eu acho que é 31, mas é 33, são 33 anos. Eu tenho 33 anos, eu sou natural de Belém do Pará. Eu resido aqui em São Paulo há 13 anos, atualmente estudo gestão pública pela Faculdade Anhanguera, lá da Vila Mariana, sou assistente administrativa e financeira de uma editora, na parte da manhã, na parte da tarde sou stripper, prostituta e massagista. Ainda milito 24 horas por dia, 7 dias por semana. E quando eu faço esse local de fala, que eu falo um pouquinho da minha área mais técnica, mas eu falo dos meus outros atributos, eu falo porque justamente nós temos o direito de sermos o que a gente quer. Você pode tanto estar dentro de uma faculdade, estar dentro da academia, como você pode também exercer uma outra função no ramo do entretenimento adulto. E é muito importante que a gente fale isso. E aí, para começar a minha fala, eu fiz um textinho breve durante meu dia hoje. Eu não gosto de seguir texto, mas eu vou tentar seguir ele um pouquinho. Acho que antes da gente começar a falar de direitos de pacientes da LGBT, a gente tem que pensar um pouquinho nessa ascensão social que essa população vem tendo, nessa ascensão barra inclusão. Eu uso o termo ascensão para uma brincadeira, né? Tipo, ascensão social. Mas por que estava para baixo? Quem foi pouco para baixo dessa população em que determinado momento? Então, a gente começa a perceber que essa população começa a ocupar os espaços que são de direito dela, que é a escola, a academia, o mercado formal de trabalho, entre outros. Existe a família também, que é muito importante,
E a gente começa a perceber que, além de a gente ter uma questão de visibilidade de capacitação, os espaços também precisam ser capacitados. Então eu queria pedir à mesa, a todas as pessoas que estão aqui presentes, que representam órgãos, entidades, que participam de algum espaço, que faça atendimento direto ou indireto a essa população, e principalmente ao CREMESP, que a gente comece a pensar no uso do nome social para os profissionais da saúde. Hoje em dia nós temos médicas travestis, médicos homens trans, enfermeiros, instrumentistas, bem, nós estamos ocupando esses espaços que um dia nos foram negados por determinado fator da sociedade. Eu queria pedir muito que a gente começasse a trabalhar isso, não só no CREMESP, mas no próprio CRP, sabe? Que esse profissional ele pudesse usar o nome dele social também, isso é muito importante. Porque é uma coisa meio sem nexo, você tá lá linda, bonita, com batom vermelho, como eu hoje, aí tá lá, você vai assinar Victor. Exatamente. E aí, começando com a minha fala, eu começo com esse pedido, eu queria, por gentileza, que a gente visse como que a gente pode fazer isso, como que a gente pode conversar, fazer um mapeamento, ver quem são esses profissionais, quem são esses núcleos que a gente pode chamar para poder fazer uma conversa muito tranquila, que a gente não precisa brigar. E eu queria começar com, tira minha palestra já. Para, menino, você vai passar para mim? Você, não sei mexer nesse ele me sai, obrigada, sempre eu vou ter um dia no nosso lado. Gente, mas é verdade, porque se eu ficasse aqui reta, dura, seca, ia ser sem graça, vocês não iam aprender porcaria nenhuma, e aí ia ficar uma coisa chata, tipo, nossa, pra que eu vim aqui, né? Mas enfim, mas eu gosto de brincar, é assim mesmo. E aí a gente começa falando a respeito desses direitos. E a gente tem que lembrar de uma coisa muito básica, que são alguns fatores da nossa vida. As nossas questões pessoais, as nossas questões familiares, as nossas questões profissionais e as nossas questões acadêmicas. Que, se a gente for estigmatizado de uma determinada maneira, é porque em determinado momento, né, um médico bonito lá em 1800 e pouco, escreveu umas coisas que não deram muito certo, que a gente está tentando quebrar até hoje. E aí a gente começa a pensar numa coisa que a gente carrega quando a gente nasce, que é o preconceito e a estigmatização. Eu tenho uma fala que eu sempre digo assim, você pode não querer ter preconceito, mas a gente tem, é natural do ser humano. Até na hora de você escolher alguma coisa, você tem, é um fato. Só que como que você lida com esse preconceito? Ele é voluntário ou involuntário? Então a gente vai analisar primeiro que esse preconceito é uma pré-análise, é um pré-julgamento em cima de determinado fator, em cima de determinada pessoa que vai ser atendida, que está ali naquele espaço, naquele momento. Por mais que ele não seja nocivo, quem pode determinar o grau de afetação desse preconceito é a pessoa que está sofrendo, não quem está falando. Deu para entender mais ou menos? Então vamos lá. E a gente fala, pode passar. E a gente fala que feio, que gorda, que magro, que cabelo enrolado, que antigamente nos comerciais só tinham loiros dos cabelos lisos, brancas. Hoje em dia, graças a Deus, nós temos a mulher negra ocupando seu espaço, que é de direito com seus cachos. E pode passar. Eu vou passando agora, eu não vou abusar de você, que eu já aprendi desse babado. E a gente lembra da estigmatização social, porque se o preconceito é ruim, a estigmatização é pior. Porque a estigmatização é quando você coloca essa população num lugar excluso, diminui ela pela sua orientação ou pela sua identidade. E essa população ela fica num local que é difícil dela, né, surgir, dela conseguir aparecer. E isso a gente acaba fazendo naturalmente, gente. Eu não estou falando aqui que todo mundo é transfóbico, homofóbico. Não, estou dizendo que existe uma condição, pô, a nossa mãe manda a gente, quando é menina põe rosa e quando é menino põe azul. Ali já existe uma separação de gênero por conta de cor. Mas tudo bem, não tem problema. O filho é dela, ela põe o que quiser no filho dela. Eu não estou brigando por isso. E a gente começa a falar desses estigmas dentro da saúde, que aí vem a parte profissional. E eu queria, antes de passar os slides, contar um caso que é bem em cima disso, só que de uma forma bem compacta. Eu estava com um problema de garganta, estou com um problema de garganta, vi uma sinusite alérgica, passei pelo serviço de saúde, e aí quando eu fui atendida pelo serviço de saúde, era uma médica peruana, eu quero citar isso para vocês verem como foi um tapa que eu dei nela. Ela virou para mim, me atendeu. O que você tem? Eu falei assim, olha, eu estou com um catarro, estou com febre,
Eu não sei. Ela falou assim mesmo, você tem algum problema de saúde? Eu entendi que ela me perguntou, mas eu ainda fiz a idiota. Eu falei, tenho. Eu tenho labirintite e eu faço uso de remédio controlado para não ter minhas crises mais hoje de labirintite. Aí a médica, não, eu acho que você não entendeu. Eu perguntei, como está a sua sorologia? Eu fui para tratar garganta. Não era nem garganta, é uma infecção, é uma sinusite alérgica. Mas, sabe o que eu respondi para ela? Eu falei, olha, doutora, primeiramente eu acho que a minha sorologia ela não está em questão, né? Independente de ser positivo ou negativo, acho que eu não vim tratar sobre isso, eu vim tratar sobre um problema respiratório, sobre esse problema, né? E eu vim por conta disso aqui nesse espaço. E aí eu queria conversar com a senhora a respeito disso. Ela falou, não, é que muitas pessoas... Eu falei, não, doutora, eu acho que a senhora ainda não entendeu. Eu não quero falar da minha sorologia. Se eu quisesse, eu teria utilizado um equipamento específico de IST, HIV e AIDS para ser atendida. Que eu não teria pego uma fila no UBS da Sé, no UBS, de 4 horas e meia. Aí eu falei, mas eu queria dizer uma coisa para a senhora. Eu sei que no Brasil, infelizmente, a gente vive uma onda fascista muito grande e as pessoas realmente elas têm um preconceito com médicos e médicas que são estrangeiros, né? A gente vê esses crimes de ódio, de intolerância nas redes sociais. Eu queria dizer do fundo do meu coração, enquanto uma representante da população LGBT, que a senhora é muito bem-vinda, porque eu sei que a senhora veio para cá só para exercer o seu trabalho e atender a nossa população como um todo. Eu desmontei ela. Porque às vezes as pessoas esperam uma reação agressiva. E às vezes é essa reação que você vai ter por conta da estigmatização. Você educa uma criança na rua, sem família, sem pais e tudo mais. E essa pessoa ela nasce na regra do mais forte. Na lei, quem sobreviveu ao mais forte. E aí eu respondi assim, e ela muito satisfeita, me mandou fazer um monte de exame. Me pediu o exame de HIV. E eu fiz. Não, eu fiz, porque existe uma questão de respeito. Eu respeito, fiz o exame, fiz raio-x, ela olhou e falou assim, nossa, você tá cheia de catarro. Mentira. Sabe, então, são coisas assim. Então, quando a gente fala de estigmatização e a gente quer falar de direito, a gente tem que lembrar que a gente não pode estigmatizar uma pessoa no atendimento por conta da sua expressão, da sua identidade, da sua orientação sexual ou do seu gênero. E aí que a gente começa a falar desses estigmas. No caso do HIV e AIDS, que a gente fala o quê? Que a gente escuta, ai, mas não está muito magro, ai, será que não está com HIV? E eu perguntei para essa médica uma coisa, eu falei assim, a senhora mandou todo mundo fazer exame de HIV hoje? Eu perguntou a sorologia, ela falou, o rapaz estava com diarreia. Estou doente. Ela falou, o rapaz estava com diarreia, e eu perguntei para ele se ele tinha. Eu falei assim mesmo, ah, tá, entendi. Eu falei, você achou que ele era afeminado? Por isso que a senhora perguntou? Ela me disse que não, mas eu entendi que sim. Ela não quis me dizer. E esses estigmas, eles acabam perdurando dentro da sociedade. Que é essa marca negativa de como que a nossa população vai se desenvolvendo dentro da sociedade. E eu não consigo culpar as pessoas que estão aqui presentes, os profissionais. Porque dentro da academia mesmo, a gente não fala dessas coisas. A academia ela é muito falha quando ela não fala de transexualidade, de travestilidade, por exemplo, dentro do próprio ramo da psicologia, de uma maneira mais incisiva. E isso é um problema, porque a pessoa que procura o atendimento, ela procura para tratar problemas que não são da sua natureza, da sua psique, da sua identidade, de aceitação e de vivência. É como que as pessoas tratam ela. É quando chamam ela pelo termo pejorativo. E aí a gente vai analisando, a gente começa a perceber que vão se replicando esse estigma. E a população acaba ficando cada vez mais e mais sem os seus direitos reconhecidos. Com o uso do nome social, que eu acho que é muito fácil a gente falar de nome social. Mas como que a gente pode falar de nome social se a gente não entende essa população acima de tudo? Se a gente não consegue entender a diferença da orientação sexual, da identidade de gênero genital, e a gente vê médico falando em homossexualismo. A gente consegue falar, a gente vê médico falando de cirurgia, de mudança de sexo. São coisas assim discrepantes. Eu escutar uma pessoa que para mim estudou muito tempo dentro de uma faculdade e se ferrou, porque a gente sabe o quanto que a faculdade ela é difícil, e ela solta umas gafes dessas assim horrorosas. E aí a gente entendeu que a gente carrega esses preconceitos, esses estigmas,
a gente começa a perceber que a gente tem que entender quem que é essa população no final das contas. O que diabo é essa sopa de letras que cada hora que eu abro no Facebook, alguém escreveu de um jeito diferente. Bem, a sigla nacional ela é LGBT, lésbicas, gays, bissexuais, travestis e transexuais. Estamos estudando colocar as pessoas intersexo, é uma questão de tempo, porque a gente precisa de conferências nacionais para a gente poder chegar nesse processo. Então a gente começa a entender pelo slide que a identidade está atrelada ao meu cérebro. Como que eu me vejo representada dentro dessa identidade? Vejo diversas mulheres cis aqui e eu entendo que a identidade de vocês é de uma mulher cisgênero. Ponto. E os homens que estão aqui presentes são homens cisgêneros. Vocês têm uma identidade também. Só que vocês não precisam usar ela como uma reafirmação para estar dentro de algum tipo de serviço ou ter algum tipo de acesso. E essa população de travestis, mulheres transexuais e homens trans precisam. E aí lá em cima vocês olham que a travesti está no meio. Ela não está nem do lado do homem trans, nem do lado da mulher transexual. Por quê? Porque travesti, ela não se identifica nem como homem, nem como uma mulher. Ela se identifica como um sujeito híbrido. Ela tem o gênero feminino definido, só que ela não se sente mulher. Ela quer ter seios, quer ter cabelo, quer ter corpo, mas eu não sou mulher. E eu tenho orgulho de não ser mulher, de ser uma travesti. E a gente vai falar de uma campanha do Ministério da Saúde maravilhosa, que eu vou explicar direitinho isso. E aí a gente começa a perceber das expressões das pessoas. De novo estigma, lembra? Quando quer dizer que uma mulher que ela é um pouco mais masculinizada, a gente vai prejulgar ela e estigmatizar ela como uma lésbica? Não, eu conheço diversas mulheres, inclusive da área da saúde, que se fala de HIV e AIDS, que elas são bem masculinas, óculos de armação grossa, cabelo curto, elas são muito parecidas, acho muito impressionante. E elas têm um estilo totalmente diferente, a gente não pode taxar a orientação sexual delas por conta dessa expressão. E expressão é como que a gente se veste, como que a gente se comporta dentro da sociedade. Eu olho aqui para vocês, eu vejo que a maioria tem uma expressão bem parecida. Todas estão sérias e comportadas, estão com frio, nesse momento. Não é verdade? Não é? Mas eu não posso dizer sobre cada uma de vocês por como que vocês estão se expressando na minha frente. Estou dizendo como eu acho, mas eu posso estar errada, não é verdade? Eu não estou assim. Mas isso não difere a gente no final das contas. Porque a nossa expressão é como que a gente vai se desenvolver baseada nas nossas experiências pessoais. Às vezes uma coisa são os homens. Tem uns que estão de terno, outros estão mais à vontade, uns estão de perna cruzada, outros estão de pernas abertas. E isso não quer dizer nada no final das contas, porque o cara ele só se comporta dessa maneira porque ele se desenvolveu dentro da sociedade dessa forma. E é tranquilo. Um exemplo que eu queria deixar bem claro, no Japão, o padrão de homem não é o padrão brasileiro. No Japão, o padrão de homem é o homem afeminado. Ai, Nicole, mas como que ele é afeminado e as mulheres querem? Ele é afeminado, ele é hétero, porque o padrão de beleza lá é assim. Como no Brasil, há uns tempos, o padrão de beleza era o padrão paniquete. E aí eu pergunto para as mulheres que estão aqui, existe padrão de mulher? Alguma daqui é igual aquelas meninas que saem na Playboy? Nós não somos. Então, se vocês são atacadas pelo machismo e pelo sexismo principalmente, imagina a gente que não nascemos, infelizmente, com essa genética cromossômica de vocês e que a gente teve que passar por todo um processo. Só para entender. E a gente fala do sexo biológico, que falavam muito a respeito, que é o genital, no final das contas. Que é pênis e vagina, ou aquela mistura que é das pessoas intersexuais. Então não existe esse negócio de masculino ou feminino. Masculino ou feminino é gênero, gente. Sexo biológico é pênis, vagina, ou misturado, que é intersexo, ou não ter nada, que a pessoa ela pode nascer. Então, se vocês pesquisarem na internet, vocês vão ver que existem homens sem pênis e mulheres sem vaginas, mas que são biologicamente pessoas cis. E que nem por isso a gente pode deixar de fazer o atendimento a essas pessoas. A gente fala de orientação sexual também, que são as mulheres lésbicas, os homens gays e as pessoas bissexuais. E cada uma dessas coisas, elas não conversam entre si.
elas não conversam, porque não existe nexo você falar, que nem eu estou vendo os homens aqui, por mais que vocês estejam num padrão heteronormativo, eu não sei quais são as práticas sexuais de vocês, e para mim não me interessa, porque o que eu faço também na minha vida não tem que interessar, a não ser que seja ponto daquele atendimento. Olha, doutora, eu estou nesse momento com um incômodo no meu pênis. Ah, tudo bem, você é ativa, você é passiva? Você transa com camisinha, transa sem camisinha? Como está a sua urina? Sabe? São perguntas assim. Agora, doutora, eu quebrei minha unha. Então, mas você tem pinto ou você tem uma buceta? É engraçado, mas é isso que a gente ouve. É só uma maneira mais tranquila e sem brigar de falar, gente, acontece isso e eu sei disso todo santo dia. E é muito louco isso. E eu não estou seguindo porra nenhuma do meu script aqui, porque eu não vou seguir. Porque eu sou dessas. E aí, com toda essa problemática e com todo esse problema dentro do corpo acadêmico de como atender essa população por conta do que médicos e de outros profissionais do passado escreveram da gente, e a gente sabe que dentro da faculdade, a gente tem o status de produzir alguma coisa, é lá na frente do nosso doutorado, que até então a gente só escreve referência de referência de referência de referência. Eu acho isso um porre, eu não suporto. Estou fazendo meu TCC e estou brincando muito sobre isso. E a gente tem, quando a gente começa a lançar a nossa política nacional para a população LGBT da saúde, que definia os direitos. Ela é como se fosse uma constituição da nossa saúde. Ela valia para os estados e para os municípios. Só que ela não definia certas coisas, porque os estados e os municípios, eles deveriam ter autonomia de editá-la de acordo com a sua realidade. É um documento que está na internet. Ele tem diversos parâmetros para seguir, de atendimento, direito reprodutivo, de nome social, de aulas de sexologia também, da gente conversar sobre essa questão, de saúde integral, de atendimento, de acolhimento, diversas questões que eles podem ajudar durante o atendimento, que essas pessoas elas vão utilizar o serviço de saúde. Eu não sei aqui de vocês quem são médicos da rede particular, pelo serviço de convênio. É muito difícil o médico da rede de saúde particular ele ter conhecimento de hormonioterapia. Mas por quê? Porque esse profissional ele não estudou isso dentro da faculdade. Não falaram para ele como fazer esse tal processo transexualizador. E a gente tem algumas diretrizes a respeito do desenvolvimento de ações, sensibilização de profissional, inclusão de quesitos de identidade, ampliação de participação dos movimentos sociais, porque isso que é importante, é quando o movimento social senta com vocês e conversam de uma maneira muito tranquila, que a gente não precisa brigar, não precisa ser inimigo, a gente tem que ser amigo e se amar muito, é só isso. O incentivo à produção de pesquisa, que é muito importante, garantia dos direitos sexuais, estabelecimento de normas e protocolos para atendimento, manutenção e fortalecimento de ações de ST, HIV e AIDS. Eu sei que o nosso movimento LGBT, ele veio de dentro do movimento de ST, HIV e AIDS. Eu não estou sendo uma pessoa ingrata. Só que tem coisas que a gente não tem que tratar lá dentro, a gente trata em outro espaço. É a mesma coisa que um endocrinologista, vou mudar. É a mesma coisa que um fonoaudiólogo. O cara vai lá para tratar alguma coisa de fonoaudiologia e ele manda para um pediatra. Não existe muito nexo. E a gente tem algum cronograma das nossas conquistas que são direitos assegurados pela gente, que eles servem bastante. A gente tem, por exemplo, que foi o 17 de maio de 90, quando a homossexualidade saiu do CID, deixou de ser homossexualismo. A gente passa pela nossa implementação do processo transexualizador lá em 2008, no dia 29 de janeiro, que por acaso é o dia do orgulho trans. E aí o que acontece? A gente começa a perceber que existe um espaço muito grande dentro das conquistas que nós tivemos. E que mesmo assim existem pessoas que não atendem porque falam eu não conheço ou eu não quero conhecer. Eu parto do seguinte pressuposto, não sou médica e talvez esteja falando abobrinhos nesse momento. Mas eu acho que se a pessoa chega a mim com uma problemática, eu vou tratar aquela problemática dela, eu vou tentar sanar aquela questão dela. Se, por exemplo, a pessoa chega para mim e fala, olha, eu quero tomar um hormônio feminino porque eu quero um corpo feminino. Ok, tudo bem, como que a gente pode fazer isso? Né? Vamos procurar a respeito disso? Porque, na real, a gente só nasce com uma condição nossa, que foi uma condição genética. Porque, no fundo, o que
desenvolve a gente como ser humano na sociedade não é o nosso cromossomo, não é o nosso gene. O que realmente representa a gente é como que a gente se desenvolve dentro da sociedade. A gente teve os decretos de nome social, de nome social do Estado, do município. A gente teve também a nossa portaria de política, que foi lá de 2011, que eu passei para vocês. A gente teve também o decreto da cidadania que garante a hormonioterapia. Esse é um ponto que eu preciso tocar. Existiam médicos que eles estavam dando parecer, eles estavam pedindo um parecer para a pessoa tomar hormônio. Isso é um problema muito grave, porque existe um processo transexualizador inteiro que fala até quanto que o médico vai ganhar para ele fazer uma CRS. E fala um processo como que você vai ser dado. Só que as pessoas, elas, ou por falta de conhecimento, ou por não procurar o conhecimento, elas não procuram e elas preferem laudar, patologizar mais ainda as pessoas. A gente tem também o nosso decreto nacional de nome social. A gente tem a portaria do CFP para o atendimento dessas pessoas, que veio em contrapartida daquela questão da cura gay do ano passado, que todo mundo lembra, daquele absurdo que foi aquilo. E a gente teve 1 de março, que foi a resolução do STF, que a gente pode retificar o nosso nome sem laudo. Então, regra número 1, nome social. Ai, Nicole, mas eu não sei. Oi, como é seu nome? Como é seu nome, meu amor? Oi? Adriana. Adriana, pode ser Adriana também, não sei. A Adriana está se representando para mim como Adriana. Eu vou tratar ela no masculino ou no feminino? Ou eu vou falar o Adriana? Não tem nexo, correto? Eu, por exemplo, eu chego para vocês, oi, meu nome é Nicole, só que aqui no meu RG está escrito Victor. Aí você olha para mim e você vai dizer Victor. São coisas óbvias, gente. É só você perguntar, às vezes, para a pessoa, na dúvida de não lembrar dessas coisas que a gente está falando aqui. É só você perguntar para a pessoa como que é o nome dela, ou como que ela quer ser chamada. Se falar agora, se falar um nome sem gênero, vai ficar difícil. Tipo, Ariel. Aí vai ficar difícil. Ariel, Andréa. Também vai ficar uma coisa meio difícil. E eu já cometi esses erros. Eu já tratei pessoas que eram pessoas trans pelo gênero errado e eu pedi mil desculpas para a pessoa porque eu não sabia o nome dela. Foi assim que eu justifiquei. Bom, eu não sou inglesa de errar também, gente. É comum isso. Por favor, gente. Ninguém nasce sabendo nada. A gente tem que aprender. E aí a gente tem o primeiro boom, que foi a nossa conquista de direito dentro da saúde, que foi a nossa campanha Travesti Respeito, lançada lá em 2004, no Ministério da Saúde, que nós ocupamos o Congresso. E por que a gente levou o nome travesti? Porque travesti é o nome mais marginal. Todo mundo quer ser mulher trans. Não, eu sou mulher trans, que nem existe esse nome, na verdade. Todas querem ser mulheres transexuais. Ninguém quer ser mais travesti hoje em dia. Então nós utilizamos o nome Travesti Respeito. Porque travesti, eu já sei que eu estou extrapolando no tempo, mas eu queria fazer uma fala muito bonita. O Brasil é o único país do mundo que produziu as travestis, esse sujeito político, que eu quero dizer, né? Nos outros países, existe travestilidade e transexualidade? Existe. Só que esse nome específico é daqui, foi produzido aqui no Brasil, né? Não é uma coisa que veio de fora. Só que eu acho uma falácia, quando as pessoas vão tentar abordar essas questões, elas pegam livros, por exemplo, não é falando mal dessa pessoa, gente, tá? É só analisando que é uma regionalidade diferente da nossa. É a mesma coisa, eu acho que eu vou conseguir explicar aqui. É a mesma coisa que vocês quererem falar do Zika vírus na África e comparar o Zika vírus com os Estados Unidos. Estou errada? São regionalidades diferentes? É a mesma coisa, não é? Só que são regionalidades diferentes. Muda o produto? Muda o resultado? Muda. Aí o pessoal quer falar de travestilidade, de transexualidade, o nosso direito, olhando para livros da Judith Butler, quando a gente, nada contra a Judith, adoro os livros dela. Só que nós temos hoje pesquisadores, nós temos a Larissa Pelúcio, nós temos a própria Regina Facchini, nós temos aquela menina maravilhosa, a Jaqueline de Jesus também, que fez um livro maravilhoso, que é uma mulher transexual, psicóloga. Oi? A Berenice Bento também. A gente tem material nacional para a gente poder trabalhar. Por que a gente tem que olhar para fora se não é a mesma realidade do Brasil? Sabe? São essas coisas. E a gente teve a campanha Travesti Respeito. Depois a gente conseguiu a campanha Olha Através do Seu Preconceito, que foi lançada lá em 2011 pelo Ministério da Saúde. Então vocês estão vendo que são campanhas grandes,
do Ministério da Saúde assinando e pagando e bancando tudo isso, porque ele entende a estigmatização dessas pessoas. E se o Ministério da Saúde fala que é a travesti, eu não entendo por que um médico ou uma médica vem dizer que é o travesti. Por que um psicólogo vai falar que eu sou um transexual masculino, se o meu gênero não é esse? Ah, porque o livro está escrito assim. Eu sinceramente eu não consigo entender quando eu escuto essa fala. Porque vocês acham que as pessoas que escreveram esses livros, que vocês estudaram dentro da faculdade, são totalmente lesos de erro? É uma pergunta. O cara escreveu um livro em 1850, que vocês usam até hoje. Vamos supor. Vocês acham que esse cara realmente não errou nada daquele livro e você vai seguir à risca ele na sua prática? Não, o cara errou e é comum errar. Sabe o que é idiota? É a gente persistir no erro dos outros. É como se a gente estivesse acreditando que a Terra ainda é plana. E tem gente que fala na internet, teorias da conspiração, viu? Terra é plana. E a gente teve a mais recente, que foi a cuidar bem da saúde. Teve a mais recente agora, de 2018, só que ela não foi publicada por falta de dinheiro. Mas a gente teve a cuidar da sua saúde, cuidar bem da saúde de cada um, que também foi do SUS. Só que foi uma parceria do Ministério da Saúde, Igualdade Racial e de Mulheres, lá em 2017, para que trabalhasse a questão da saúde integral dessa população. E são todas pessoas trans aqui que estão sendo representadas, eu conheço todo mundo, que sempre pergunta que eu falo. Até aqueles, e todas essas campanhas que elas foram feitas, elas foram feitas em parceria com a ANTRA, que é a Associação Nacional de Travestis e Transsexuais. Porque existe um diálogo, desde quando nós crescemos lá, 30 anos atrás. E o que a gente espera da saúde, para finalizar? A gente espera, primeiro, a despatologização das nossas identidades. Porque a gente não está doente. A gente não precisa de laudo. Se eu precisasse de laudo, eu precisava até divulgar alguma coisa. Eu não estou com problema de sanidade mental, gente. Me dá R$100. Me dá R$100 para você ver. Eu não vou rasgar. Ou se vocês acham que realmente tudo que eu falei aqui hoje parte de uma pessoa que tem uma disforia. E sabe o que é mais triste do nosso caso? É que a gente está num lugar que tem umas patologias mentais bem pesadas, sabe? E aí eu escrevi uma coisa no meu Facebook, eu vou falar uma coisa aqui, eu quero que as pessoas me perdoem, acho que se sentiram ofendidas. Mas teve aquele caso daquele cara que era pastor, que abusou sexualmente, que matou as 2 crianças. Eu fiquei chocada com aquilo. E aí eu fiz uma pergunta muito grande no meu Facebook. Eu falei assim mesmo, cadê as pessoas que defendem a tal família tradicional brasileira? Sabe? Porque essas coisas, elas não são enxergadas da gente. Só que a gente que é taxado como aberração, anomalia, Sodoma e Gomorra, pervertido. Ai não, 2 homens não podem adotar, são pedófilos. Eu já escutei isso diversas vezes. Ai não, puxa outra vez. Não. E é muito engraçado, a criança está passando a mãe, o pai puxa, tipo, como se a gente fosse um bicho. Eu nem gosto de criança. Até tô graças a Deus. Não tenho vontade de ter filho. Criança é uma coisa que não me apetece. E aí o cara puxa, como se a gente fosse aliciar aquela criança. Sabe? São problemas sérios. E a gente vê um cara que era casado, tido cristão, de dentro de uma igreja que não me interessa, eu não estou aqui para falar da igreja, eu estou falando só do papel dele social, e ele comete esse tipo de atrocidade. E as famílias LGBT querendo adotar aqueles que são jogados no saco de lixo, nas cestas de lixo e etc. Nós queremos a nossa saúde integral, o acesso a essa saúde integral pelo SUS. Ela é muito importante. Que a gente comece a entender que não é só HIV, não é só uma SST, a gente já mudou, a gente tem outro problema. Eu tenho um problema de troço crônico, por favor, quem puder me atender, me receitar um xarope, eu trouxe um xarope, me atende, não é AIDS não. Deu não reagente aquela porra do exame. Não sei. Vai saber também. Tem a janela imunológica lá, né? Mas enfim. A gente precisa ver uma campanha de redução de danos por uso de silicone industrial, que é um assunto gravíssimo. A gente constrói o nosso corpo, primeiramente, por uma satisfação nossa. Segundamente, que a gente tem que sobreviver. Porque quando a gente coloca a primeira roupa, meu amor, fechou todas as portas pra gente. E é real. Eu fiquei desempregada 1 ano e meio até conseguir o emprego que eu estou atualmente. E mesmo assim eu não falo para minha chefe até hoje que eu faço programa.
Porque eu tenho medo. Ela pode reagir. E também acho que não interessa ela no final. Tá gravando? Não grava isso. Edita. Eu não falo justamente por conta disso. Mas existe. E sabe o que é mais engraçado nessa história toda? Que a gente é excluída de dia, mas à noite eles estão na nossa porta. No meu caso, durante a tarde e a noite, que eu atendo em casa. Mas é verdade, porque assim, gente, se tem prostituta, se tem travesti que está fazendo programa, tem clientela. Não é verdade? A gente já parou para pensar isso? Ok. Então a gente precisa pensar que essas meninas, elas vão botar silicone no bumbum e os médicos, a maioria, não sabe trabalhar silicone. A gente descobriu como trabalhar silicone industrial, que eu não vou entrar em questão aqui, testando na gente mesmo. Tomando remédio por conta e se capacitando sobre isso. Hoje, graças a Deus, a gente tem um hospital pela de Diadema que faz o atendimento para as pessoas, que faz a retirada do silicone industrial. Mas não é um processo fácil. Eu não trouxe foto porque eu não quero expor as pessoas. Se vocês quiserem, joga silicone industrial. O que a Andressa Urach teve na perna, todo mundo lembra? É hidrogel. Não era silicone industrial, gente. Todo mundo sabe disso. Por favor, aqueles buracos é aquilo que acontece, aquela necrose. E aí, eu queria finalizar com uma fala minha muito importante. A gente, agora no ano de 2017, nós saímos finalmente do grupo de HSH pelo Ministério da Saúde nos relatórios de HIV e AIDS do Brasil. E a prevalência que nós tivemos, existe uma prevalência de 200 mil pessoas e tem um número X específico. E a população de mulheres cis estava em 0,3. Gente, decora esses números, tá bom? Mulheres cis estavam com 0,3, correto? Tá bom. Homens cis, seja gay, bi ou hétero, tanto faz, estavam com 0,7. Elas estavam com 0,3, eles com 0,7. Eu só queria fazer uma perguntinha. Qual é a maior parte da nossa população? São homens ou mulheres? São mulheres, não é? Tem alguma coisa errada com esse número? 0,3 para 0,7? Ok. Aí foi analisada a questão de travestilidade e transexualidade. Nós estamos com... Eu vou tentar falar direito para não errar, gente. Nós estamos com 0,37. Isso é um número muito grande de prevalência de HIV/AIDS no Brasil. E aí eu quero trazer uma pergunta. Travesti brota doença de dentro dela? Falo travesti, falo no contexto como um todo, tá? Travesti brota doença de dentro dela? É que nem aquela tese que o HIV veio do macaco, né? É uma pergunta. Brota de dentro da gente? A nossa maioria é heterossexual, ou seja, nós nos relacionamos com homens cis.